Olá! O momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos são muitos hoje. Para que o façamos respeitando e incluindo a todos nesse momento de distanciamento social, nesse momento em que as escolas estão fechadas. Isso requer coragem, isso requer apoio mútuo, criatividade, compromisso social. Nós criamos esse canal justamente para conversar com você, professor, gestor, coordenador pedagógico, para conversar sobre os impactos do coronavírus na nossa vida e para trocar nossas ideias. Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é conviver e acolher, possibilidades para a escola e a família. E a nossa convidada de hoje é a Rosane Colbrustolim, que é mestre em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade de Caxias do Sul. Rosane, muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui conversando sobre esse tema hoje. E vamos te ouvir, então. Vou repetir nosso tema: conviver e acolher, possibilidades para a escola e para a família. Está contigo a palavra, Rosane. Olá, que bom estar aqui. Agradeço muito ao programa, a você, Cláudia, por esse convite. Eu considero, desde já, um privilégio na convivência estarmos aqui. Bem, o lugar de onde eu falo é o lugar de uma pessoa que, paradoxalmente, apesar de tudo, ainda acredita profundamente na humanidade. E acredita que essa humanidade tem possibilidade de construir efetivamente um mundo de paz, de compreensão e de convivência na mutualidade. Nesses últimos anos, após o meu mestrado, a minha pesquisa ela tem sido empírico-vivencial, ou seja, eu me alicerço nas teorias e fundamento o meu lugar de observadora de mim mesma e da realidade a partir da teoria que eu sigo, de certa forma. Então, nesse entrelaçamento de teoria com vivência e me colocando sempre no lugar de observadora, eu gosto muito do trabalho do biólogo e cientista chileno Humberto Maturana, atualmente falando ainda muito conosco do alto da sua sabedoria de 91 anos de idade. E esse cientista iniciou seus estudos na década de 50 e já em 1970, 71, com Francisco Varela, ele constituiu a teoria da autopoiese, que vivencialmente também, e com muitas pesquisas em laboratório, muitas pesquisas também na área da educação, Maturana, então, trouxe para nós a biologia do conhecer e a biologia do amar. E é justamente na biologia do conhecer que Maturana nos diz brilhantemente que viver é conhecer e conhecer é viver. Na minha experiência pessoal, eu me habituei muito a ampliar esse conceito com a licença amorosa de Maturana para conviver é conhecer e conhecer é conviver. Porque é na convivência que efetivamente nós nos constituímos humanos. É na convivência efetivamente que nós aprendemos. Eu sempre coloco que quando nós estamos diante de um outro em convivência, nós estamos numa relação energética. E é como se entre nós existisse um fluxo de energia. E nesse fluxo de energia, então, é que se faz e se constitui a aprendizagem. Na questão do acolhimento, eu também cito muito Maturana, quando ele diz na biologia do amar, que é também uma deriva da biologia do conhecer, que amar é aceitar o outro como legítimo outro na convivência. Bem, me parece muito simples nós aceitarmos o outro como legítimo outro quando não estamos em convivência. Mas quando estamos em convivência, isso traz grandes paradoxos e grandes dificultadores, mas também grandes possibilidades. Então, o que é, do meu ponto de vista, e também do ponto de vista de Maturana, mas a gente sempre, quando segue uma teoria, quando vive uma teoria, a gente traz para ela as nossas vivências. Estar em convivência é estar em inteireza de presença com o outro, na aceitação plena do seu ser e do fazer,
do seu ser e do seu fazer, incongruência do viver. E para isso, eu trago os atributos da empatia e do acolhimento. Empatia é estar redundantemente com a biologia do amar em aceitação do fluxo da convivência com o outro, nos colocando profundamente no lugar desse outro, compreendendo e acolhendo no nosso coração as suas possibilidades, os seus limites e os seus desafios. Porque toda pessoa, ela vem já com uma história, com uma bagagem de outras circunstâncias que ela já possa ter vivido. Ela constrói uma história na sua vida na Terra e tem todo o aporte da sua história familiar. E tudo isso também está presente na vivência, na convivência e na humanidade. E quando eu falo em aceitar legitimamente, vocês podem estar perguntando, sim, mas então, como aceitamos legitimamente o erro do outro? Em primeiro lugar e sempre, quando nós estamos em convivência legítima, nós estamos acolhendo o que o outro é. Então, nós estamos olhando para o seu fazer, mas sem julgar o seu ser. O que as pessoas fazem não é necessariamente o que elas são. As atitudes das pessoas, elas não dizem respeito à sua essência. É muito complexo no cotidiano, principalmente na convivência com crianças em escolas ou na família, nós não olharmos a atitude de uma criança e não rotularmos essa criança através dessa atitude, colocando ela naquele erro que ela fez como sendo um atributo do seu ser, da sua personalidade. Então, esse é um exercício fundamental, não apenas nesse momento nas escolas, que as convivências estão muito mais cerceadas pelas atuais circunstâncias de pandemia, mas na volta à vida escolar e também nas famílias, né? Então, entendermos as dimensões dos erros do outro como sendo a legitimidade na possibilidade da aprendizagem. Quando a gente se coloca à frente à necessidade de entendimento de um erro de um outro, nós simplesmente acolhemos esse outro no nosso coração pelo que ele é. A responsabilidade e, principalmente, as consequências das suas ações são por conta dele, né? Então, agora eu quero também me referir à vida nas escolas. Vivemos um momento extremamente importante em que as convivências na escola estão tendo que se constituir de outra forma, né? Com profunda compreensão das limitações que esse momento está nos trazendo, nas formas de comunicação, nos limites dessa comunicação virtual, mas também nas possibilidades que elas apresentam. Vejam bem, eu nessas minhas pesquisas empíricas, eu lembro que uma vez eu perguntei para uma menina que estava afastada da escola, não no contexto da pandemia, nas férias. Você está com saudade da escola? Ah, eu tô com muita saudade. Do que você mais tem saudade? Eu tenho saudade dos recreios, eu tenho saudade de estar com meus amigos, de brincar com os meus amigos. Então, isso já é um sintoma muito claro de como, para a criança, a aprendizagem muitas vezes não está em primeiro lugar, mas é a convivência que está em primeiro lugar. E disso elas agora devem estar sentindo muita falta. E me preocupa bastante o grau de intoxicação dessas crianças nesse momento, principalmente no que diz respeito ao uso indiscriminado das telas. Eu me coloco profundamente no lugar dos pais, nesse momento de administrar o seu tempo, de precisar trabalhar, não ter com quem deixar a criança, e quando está com a criança, precisar cumprir as tarefas da escola, porque os pais também têm limites quanto a isso. E, afinal, não é o papel deles. Então, me parece, até certo ponto, né? Nesse momento é um papel necessário, mas esse é o papel da escola. Me parece que nós nos encaminhamos para um tempo em que cada vez mais, devido a essas circunstâncias,
de cerceamento da convivência presente, um dos 4 pilares da educação, o aprender a aprender, precisa ser muito potencializado. Porque as crianças, elas estão diante de conhecimentos e muitas vezes não existe o adulto para lhe explicar, para decupar aquele conhecimento. Então, esse atributo de aprender a aprender, como se aprende sem que alguém nos ensine diretamente, é um atributo fundamental de nós potencializarmos agora. Eu também gosto muito de contar que uma vez eu perguntei para um adulto, você gostava da escola? Ah, eu gostava de ir para a escola. E o que mais você lembra da escola? Ah, eu lembro muito das excursões, dos passeios, das saídas a campo. Mas por quê? Porque aquele era o momento em que eu estava muito livre para ser o que eu queria ser e estar com meus amigos, em convivência legítima, acrescento eu. Então, o que fica muito forte para nós na escola é esse espaço fértil de convivência, mas também, gente, um espaço muito complexo de convivência. Porque eu pergunto assim, ó, em que outro lugar, no mesmo turno, manhã, tarde, noite, nós reunimos, às vezes, 200, 300 pessoas? A complexidade para administrar esses processos de convivência. E aí, vejam vocês, nós temos pelo menos 4 instâncias de convivência na escola. Os estudantes, os professores, 4 grupos. As equipes gestoras e as equipes de apoio. São as pessoas que fazem a estrutura, a manutenção, a higienização, a alimentação. Aí, dentro desses grupos, se formam as redes de contatos e de convivência. Estudante com estudante, professor com professor, equipe gestora entre si, equipe de apoio entre si. Mas aí começam as ramificações. Estudante se relacionando com o professor, estudante com equipes, equipes entre si, equipes com professores. Então, digamos assim, é um processo alquímico muito forte que se dá nessa convivência nesses momentos. E é de uma complexidade muito grande o ambiente escolar. E esperemos que quando voltem, como todos nós estamos vivendo grandes aprendizagens, possamos estar muito mais inteiros para viver isso, né? Passados esses desafios que nós estamos vivendo, passado esse tempo desse contato virtual, que tudo isso nos leve a estarmos mais fraternamente juntos como humanos, mas fundamentalmente nos honrando e nos aceitando como legítimos outros. Quanto à família, eu penso que nós estamos vivendo uma oportunidade muito bonita de desconstruir formas de convivência na família e construir outras. E para isso eu trago o atributo, ou a ação, ou a vivência do brincar. O brincar é fundamental, e não só para crianças, mas também para adolescentes. E é muito desafiador para os pais brincar com as crianças, porque brincar ou é estar na inteireza ou não é brincar. Humberto Maturana e Ximena Dávila, sua companheira, fizeram muitos trabalhos juntos e continuam fazendo. Mas um dos que eu venho trazer aqui é o livro que eu gosto muito, Amar e Brincar, os Fundamentos Esquecidos do Humano. E aí Maturana traz todas essas questões da convivência, mas também traz, junto com Ximena, a necessidade de se estar em presença quando se brinca com a criança. E aí eu trago como sugestão para vocês, para essas conexões, momentos muito simples que os pais podem estar construindo com seus filhos, né? Vamos nos jogar na aventura de uma noite do pijama com esse frio, todo mundo dormindo na mesma sala. Vamos nos jogar na aventura de fazer uma oferenda de talentos, onde cada membro da família se coloca, faz uma apresentação. Vamos nos jogar na aventura de corrermos, brincarmos de esconde-esconde, de construirmos possibilidades para essa criança dar vazão para sua energia.
Vamos nos colocar na aventura de nos perguntarmos: se eu não estiver lá como pai, como mãe, meu professor não pode estar, o professor do meu filho nesse momento não está, quem vai dar conta de suprir o lugar do exemplo para o meu filho, daquela pessoa em quem ele se espelha? Poderá ser o herói do jogo virtual? Poderá ser um youtuber? Quem é essa pessoa que está ocupando o meu espaço de educador? Na subjetividade do meu filho. Então, como eu coloco, pessoal, são muitas possibilidades que esse tempo nos traz, mas também nos traz grandes desafios no processo educativo. Eu quero citar também a Fernanda Poleto, que é uma educadora que eu gosto muito, que trabalha com educação viva, com educação alternativa, que essa é a educação no que diz respeito à convivência humana em legitimidade, ao legítimo brincar, ao estar em inteireza com a criança, em outras possibilidades que digam respeito à cultura, à arte, ao autoconhecimento. A Fernanda tem um trabalho que fala na natureza da criança, a natureza da criança. E nessas andanças dela e nesse tempo todo em que ela tanto escreveu e conversou com equipes de professores sobre isso no Brasil inteiro, ela concluiu que a natureza da criança é a natureza. Sendo a natureza, necessitamos muito mais, com urgência, levar nossas crianças para a natureza. No simples gesto de ela sentir o perfume de uma flor, de ela abraçar uma árvore, de ela voltar a conectar com a terra, que ela possa estar reconectando consigo. Isso é muito urgente para esse mundo do século XXI e para essa nova terra que nós estamos desejosos de construir. Então, seja para educadores, professores, seja para educadores, pais, nós que estamos com muitos desafios, mas com muitas possibilidades, nos dizendo, precisamos sim acolher nossas crianças e adolescentes nesse momento. Eu pergunto, com muito carinho, mas com muita verdade, você já brincou hoje, como Fernanda Poleto também faz, né? Você já brincou hoje? Você já se entregou ao momento em presença? Quanto você está presente? O quanto que você sente que o seu filho, que o seu sobrinho, o seu afilhado realmente precisa de acolhimento? E que essa convivência só é verdadeira quando você estiver com essa criança em legitimidade, em presença e em acolhimento a tudo que ela é e a tudo que ela apresenta no seu ser. Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço, Rosane, tuas belíssimas palavras, e fiquei pensando milhões de coisas. Eu acho que tu trazes possibilidades para se pensar agora, nesse momento em que as escolas estão fechadas, mas logo em seguida também, no momento de retomada das escolas, tanto pensando a escola quanto a família, né? E eu fiquei muito assim provocada por algumas das tuas ideias, e a última delas pelo brincar, porque fiquei, inclusive, pensando assim, como é que os professores, nesse momento de distanciamento, né, estão podendo introduzir o brincar nas suas práticas, ou não. E que importância que vai ter isso, assim, de reconstrução dos espaços de convivência e de ressignificação dos espaços de convivência, quando nós retornarmos para a convivência presencial. E tu faz um apelo, né, para que talvez a gente possa olhar para essa experiência que a gente está vivendo e ressignificar tudo isso quando a gente retornar, quem sabe até valorizando mais o conviver e o acolher, né? Muito obrigada por tuas belíssimas palavras, Rosane, generosas, autênticas, legítimas, né? Nós agradecemos a todos também que estão acompanhando esse nosso canal e esses diálogos. Queremos ouvir vocês, professores, gestores, coordenadores pedagógicos. Envie os seus comentários, seus questionamentos, suas sugestões, porque esse é um espaço de interlocução, de criação. Muito obrigada, Rosane, e muito obrigada a todos.